No coração pulsante de São Paulo, o menino da rua, invisível para quase todos, estava prestes a cruzar um caminho que mudaria seu destino. Imagine um pequeno ladrão, com os olhos endurecidos pela fome e pelo abandono, mas que guardava no fundo da alma a centelha da inocência perdida, planejando seu próximo roubo. E este alvo não era uma banca de jornal, nem uma bolsa desavisada no metrô lotado, mas sim a imponente igreja Nossa Senhora do Rosário. Você consegue conceber a audácia do desespero, onde um ato de transgressão se torna a porta para uma intervenção divina, transformando um roubo em um resgate da alma? Parece improvável, digno de um enredo de novela, mas essa história, com sua reviravolta de fé e compaixão, aconteceu há pouco mais de 30 anos. Antes que essa jornada de redenção nos leve por ruas empoeiradas, corações solitários, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história é uma prova irrefutável de que Deus age nos lugares mais inesperados e nos corações mais improváveis. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu a mão de Deus agindo em um momento de desespero? Vou adorar saber até onde a esperança pode nos levar. A história que vou te contar se desenrola nas ruas agitadas de São Paulo em 1989. Era uma época de contrastes gritantes, a efervescência cultural e a modernidade pulsando nas grandes avenidas, enquanto a inflação galopava e as incertezas econômicas desempurravam muitos para a margem. Nas rádios, as músicas pop ditavam a moda. Os programas de auditório eram o entretenimento da massa, mas nas sombras dos arranha-céus, a realidade para uma parcela da população era brutal, marcada pela invisibilidade social. No meio dessa realidade crua, vivia Pedro. Ele tinha apenas 12 anos, mas seus olhos castanhos, emoldurados por um rosto magro e marcado, carregavam a experiência e a dureza de um homem que havia visto demais, vivido demais, sofrido demais para sua pouca idade. Órfão de pai e mãe desde os 7, ele havia sido jogado em um orfanato superlotado e impessoal, de onde fugiu aos 10. Para Pedro, as ruas não eram apenas seu lar, eram também sua escola, seu playground perigoso, e a única família que ele conhecia eram os outros meninos de rua, tão perdidos famintos quanto ele. Pequeno e magro, com o cabelo castanho sempre em desalinho e roupas surradas que mal protegiam do frio úmido da metrópole, Pedro possuía uma agilidade felina, quase sobrenatural. Ele a usava para se esgueirar por becos escuros, para fugir da patrulha policial que via nele apenas um problema social, para desviar habilidosamente dos caos nos cruzamentos movimentados, principalmente para o que ele chamava de sobrevivência, pequenos furtos. Não havia maldade intrínseca em seu coração. Havia apenas a urgência da fome, o instinto primitivo de se manter vivo a qualquer custo. Seus ombros finos, que deveriam carregar mochilas repletas de livros e cadernos coloridos, carregavam, em vez disso, o peso esmagador do abandono e da necessidade premente. Naquele dia específico de um inverno paulistano, o estômago de Pedro roncava em protesto, mais alto e insistente do que o próprio barulho ensurdecedor dos carros na marginal. Ele não comia direito há 2 dias inteiros, e o frio cortante, que se infiltrava em seus ossos, fazia-o tremer incontrolavelmente. A exaustão física e mental começava a tomar conta. Ele estava exaurido de procurar restos de comida insalubres em lixeiras imundas, cansado até a alma de dormir em marquises geladas, onde o concreto parecia sugar a última gota de calor de seu corpo miúdo. Ele precisava de algo grande, algo que o tirasse daquela situação insustentável, pelo menos por um tempo. Um roubo maior, mais significativo, que lhe rendesse alguns cruzeiros para dias de trégua. Foi então que seus olhos famintos, acostumados a escanear o ambiente em busca de oportunidades e perigos, pousaram na imponente e majestosa igreja Nossa Senhora do Rosário, no coração do centro velho da cidade. Não era uma igreja qualquer. Sua arquitetura imponente contrastava com a paisagem urbana. Seus vitrais, obras de arte coloridas, brilhavam ao sol poente, lançando padrões caleidoscópicos no chão de mármore, e suas portas de madeira maciça, adornadas com detalhes talhados, impunham um respeito quase reverente. Pedro sabia, por instinto de rua e observação aguçada, que lá dentro havia coisas de valor inestimável. O que ele não sabia, no entanto, era que aquele lugar sagrado, que ele via apenas como um alvo, seria o cenário de uma virada monumental em sua vida, um ponto de inflexão que mudaria tudo para sempre. Ele não era um menino de fé. Para ele, a religião era um conceito abstrato, distante, nunca havia pisado em uma igreja para rezar, para buscar consolo. Para Pedro,
Deus era uma promessa vazia, uma história bonita que seus pais não puderam cumprir antes de desaparecerem de sua vida. Mas a fome, como ele sabia muito bem, era um mestre cruel e impiedoso, e ela o levava a considerar qualquer possibilidade, por mais profana que parecesse. Durante dias, Pedro, com a paciência e a metodologia de um caçador, observou a igreja. Ele estudou minuciosamente os horários das missas, a movimentação constante dos fiéis que entravam e saíam, a ronda previsível do zelador, um homem corpulento e de poucas palavras. Sua inteligência de rua, forjada na adversidade, o levou a descobrir uma pequena porta lateral, discreta, geralmente utilizada apenas para entregas e para a entrada de funcionários. Essa porta, ele notou, ficava convenientemente destrancada por alguns minutos no fim da tarde, precisamente quando o padre João, um senhor de cabelos brancos imaculados e voz mansa, saía para sua caminhada diária pela praça. O plano, em sua mente infantil e calculista, era simples, quase infalível. Entrar sem ser visto, pegar o que pudesse carregar, provavelmente os reluzentes castiçais de prata do altar, ou alguma joia que adornava as imagens sacras, e desaparecer tão furtivamente quanto havia chegado, misturando-se novamente na multidão anônima da cidade. Não havia hesitação, nenhum remorso inicial em seu coração, apenas a determinação fria de quem luta pela sobrevivência a cada minuto. Ele não pensava em certo ou errado, em moral ou ética, pensava apenas em como saciar a dor lancinante da fome que o consumia por dentro. Chegou o dia fatídico. Era uma terça-feira cinzenta e melancólica. O céu sobre São Paulo ameaçava uma chuva iminente que prometia acentuar ainda mais o frio. Pedro se escondeu em um beco escuro em frente à igreja, protegido pelas sombras dos prédios, o coração batendo um ritmo frenético e acelerado no peito, mas não de medo, e sim de uma adrenalina pura e visceral. Viu o padre João sair, pontualmente, acenando distraidamente para uma senhora na rua. O zelador, como de costume, fechou a porta principal com um baque surdo, mas, como Pedro havia previsto em sua meticulosa observação, a porta lateral ficou propositalmente entreaberta. Era a sua chance, o momento pelo qual esperava. Pedro correu, movendo-se com a leveza de uma sombra, deslizou pela fresta da porta e entrou furtivamente na igreja. O interior era grandioso, de uma magnitude impressionante, um contraste gritante com as ruas sujas e claustrofóbicas onde ele passava seus dias. A luz difusa dos vitrais coloria o chão de mármore polido em padrões abstratos e etéreos, criando uma atmosfera quase onírica. As imagens de santos, dispostas em nichos e altares laterais, pareciam observar cada movimento seu com olhos fixos e julgadores. Havia um silêncio pesado e solene, um silêncio que o fez sentir-se pequeno, insignificante, acima de tudo, exposto. Ele avistou os castiçais dourados prateados no altar principal, brilhando à distância, um convite irrecusável à sua necessidade. Mas antes se pudesse dar o primeiro passo em direção ao tesouro, um som inesperado o fez congelar no lugar, todos os seus sentidos em alerta. Um canto. Era uma voz suave, quase etérea, melodiosa, vindo de uma pequena capela lateral, escondida à vista. Pedro, acostumado ao incessante barulho da rua, o trânsito, os gritos, as discussões, nunca havia ouvido algo tão belo, tão pacífico e, curiosamente, tão convidativo. A curiosidade, mais forte do que a cautela de ladrão de rua, o impeliu a investigar. Ele se esgueirou silenciosamente até a entrada da capela e espiou pela fresta da porta de madeira. Uma senhora, vestindo um simples vestido azul desbotado e um véu branco que cobria seus cabelos, estava ajoelhada em frente a uma imagem de Nossa Senhora, com as mãos unidas em prece, cantando uma oração em um murmúrio quase inaudível. Seus olhos estavam fechados, e seu rosto enrugado, mas sereno, irradiava uma paz profunda, uma tranquilidade que Pedro nunca havia presenciado em sua curta e turbulenta vida. Ele ficou ali, à espreita, observando, hipnotizado pela melodia da voz e pela serenidade daquela mulher, uma cena que parecia de outro mundo. De repente, como se sentisse sua presença, a senhora abriu os olhos e, para o espanto de Pedro, encontrou os seus. Por um longo e eterno momento, nenhum dos dois se mexeu. O tempo parecia ter parado. Pedro, pego em flagrante em seu ato de transgressão, esperava um grito estridente, uma repreensão severa, a chegada de um zelador furioso. Mas a senhora apenas sorriu. Um sorriso caloroso, sem um pingo de julgamento,
que desarmou completamente o menino, rompendo todas as suas defesas. Olá, meu filho, ela disse, a voz ainda suave, carregada de uma doçura que Pedro não ouvia desde que sua mãe partirá. O que te traz à casa de Deus? Pedro gaguejou, as palavras presas na garganta. Ele estava ali para roubar. Como confessar tal intenção a uma figura tão angelical? Eu só estava olhando. Ele conseguiu responder, a voz rouca, quase um sussurro. A senhora, Dona Ana, como ele viria a saber, se levantou com uma leve dificuldade, mas não se aproximou, respeitando o espaço do menino. Você parece estar com muita fome, meu jovem. Quer um pedaço de pão e um copo de leite? Pedro não conseguia acreditar no que ouvia. Aquilo era um sonho, uma armadilha. Ninguém, jamais, havia oferecido comida a ele daquela forma, sem pedir nada em troca, sem um olhar de pena ou de desconfiança. Eu aceito, ele disse, as palavras quase sumindo. Meu nome é Ana, a senhora disse, com uma delicadeza que acalmou o coração acelerado do menino. E o seu? Pedro, ele respondeu, agora com um pouco mais de firmeza. Dona Ana o levou para uma pequena cozinha nos fundos da igreja, um cômodo simples, mas limpo e organizado. Enquanto preparava o lanche, ela conversava com ele, fazendo perguntas gentis sobre seu dia, sobre suas preocupações, sobre o que ele gostava de fazer. E o mais surpreendente, ela ouvia. Ela o ouviu com a mesma paciência e atenção com que cantava suas orações, sem uma única palavra de crítica, sem um olhar de julgamento. E Pedro, acostumado a ser ignorado, a ser chutado, a ser tratado como um estorvo, sentia um calor no peito que não vinha do pão quente ou do leite reconfortante, mas a bondade genuína daquela mulher, um calor que há muito tempo ele não sentia. Ele devorou o pão e bebeu o leite com uma voracidade que denunciava sua fome extrema, envergonhado, mas profundamente grato. Quando terminou, Dona Ana o convidou a sentar-se novamente num dos bancos vazios da igreja, ao lado dela. Pedro, ela disse, com a mesma voz gentil, mas agora com um tom de seriedade compassiva, eu sei que você não veio aqui só para olhar os vitrais. O que realmente aconteceu? Porque você estava aqui, sozinho, no meio da igreja, no horário em que ela estaria vazia. Pedro, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se seguro o suficiente para ser completamente honesto. Ele contou sua história de vida, crua e sem rodeios, a vida no orfanato, a fuga desesperada, a fome constante, os pequenos furtos como única forma de sustento e, por fim, o plano audacioso de roubar a igreja para conseguir algum dinheiro. Dona Ana ouviu tudo em silêncio, sem interromper, sem um julgamento sequer. Quando ele terminou, ela apenas suspirou profundamente, com uma expressão de dor nos olhos, mas também de uma compreensão imensa. Meu filho, ela disse, pegando a mão pequena e calejada de Pedro, Deus vê todas as coisas. Ele vê a sua dor, a sua fome, o seu desespero que te trouxe até aqui. E ele te perdoa. Mas ele também tem um plano para você. Um plano muito maior do que roubar castiçais e moedas. Um plano de vida, de esperança. Pedro olhou para ela, confuso, tentando processar aquelas palavras tão cheias de significado. Que plano? Como a senhora sabe? Dona Ana sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Deus me mandou aqui hoje. Eu venho a essa igreja há 40 anos, sempre no mesmo horário, para fazer minhas orações. Mas hoje, algo inexplicável me disse para vir mais cedo, para cantar uma oração específica que não canto há muito tempo, um hino de súplica e gratidão. E então, eu te encontrei. Não foi um acaso, Pedro, foi a mão de Deus. Pedro não sabia o que pensar. Sua mente infantil lutava para conciliar a lógica fria da rua com a ideia de uma intervenção divina. Era uma coincidência gigantesca, ou algo mais profundo, algo que ele, em sua pequena existência, nunca havia sequer imaginado. Dona Ana continuou, com uma ternura que envolvia o menino. Eu não tenho filhos, Pedro. Meu marido, um homem bom e trabalhador, morreu há muitos anos, deixando um vazio imenso em minha vida. Eu vivo sozinha numa pequena casa aqui perto, com as lembranças dele. Não sou rica, Pedro. Tenho apenas o suficiente para uma vida simples, mas tenho um coração que ainda tem muito amor para dar. Você gostaria de ter um lar, Pedro?
Um lugar seguro para dormir todas as noites, comida quente na mesa todos os dias, e alguém para te amar, para cuidar de você, para te ensinar os caminhos de Deus. Pedro ficou em choque, atordoado pela proposta, pelo impacto daquelas palavras. Era real? Aquela mulher, que ele havia vindo roubar, que ele havia enganado, estava lhe oferecendo uma família, um futuro, um propósito, lágrimas, que ele pensava ter secado há muito tempo em seu corpo castigado, começaram a escorrer livremente pelo seu rosto sujo e marcado pela vida. Sim, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção, quase inaudível. Sim, eu quero. Eu quero muito. Dona Ana levou Pedro para sua casa. Era uma moradia simples, modesta, mas irradiava um calor, um aconchego, uma sensação de lar que Pedro jamais havia experimentado. Ela lhe deu um banho quente, o primeiro em meses, roupas limpas e cheirosas, e uma cama de verdade, com lençóis limpos e um cobertor macio. Ele dormiu profundamente, o sono da paz, sem o medo constante de ser descoberto ou atacado. Nos dias seguintes, ela o apresentou ao padre João, que, ao saber da história completa da intervenção divina e da generosidade de Dona Ana, chorou de emoção em seu gabinete. O padre ofereceu ajuda e prometeu dar-lhe aulas de catecismo e o matricular na escola local. A vila, que antes o ignorava completamente, começou a vê-lo sob uma nova luz, não como o menino da rua marginalizado, mas como filho de Dona Ana, o menino abençoado pela graça. Dona Ana não era rica em bens materiais, mas era riquíssima em sabedoria e fé. Ela ensinou Pedro a ler, a escrever, a rezar, mais importante, a crer. Ela o ensinou sobre o amor incondicional de Deus, sobre a importância de ter fé, de persistir, mesmo quando tudo parece perdido e sem solução. E Pedro, que veio para roubar uma igreja, para roubar bens materiais, descobriu que havia roubado algo muito mais valioso, um tesouro impagável, um lar seguro, uma mãe amorosa e a esperança concreta de um futuro. Ele nunca mais furtou, nunca mais sentiu a dor lancinante da fome, nunca mais dormiu na rua, abraçado ao frio e ao desamparo. Ele se tornou o filho que Dona Ana nunca teve, o propósito que ela buscava. E ela, a mãe que ele havia perdido cedo demais, a âncora que o salvou das tempestades da vida. Os anos se passaram, tecendo novas cores na tapeçaria da vida de Pedro. Ele, agora um jovem forte, com 18 anos, e dedicado, trabalhava arduamente na padaria da vila, mas continuava visitando a igreja Nossa Senhora do Rosário todos os dias, não mais para roubar, mas para rezar, para meditar e para agradecer a Deus pela imensa graça e pelo milagre em sua vida. Ele cuidou de Dona Ana com devoção e carinho filial até os últimos dias dela, retribuindo todo o amor e a compaixão que ela havia lhe dado tão generosamente. A casa simples que ela lhe ofereceu se tornou seu lar definitivo, seu porto seguro, e a igreja, aquele lugar que um dia foi um alvo, tornou-se seu refúgio espiritual e seu ponto de conexão inabalável com a fé que o salvou. Pedro se formou na escola, continuou trabalhando com dedicação e, anos depois, abriu sua própria padaria, tornando-se um homem respeitado e um exemplo de superação na comunidade. Essa história de Pedro e Dona Ana é um testemunho vivo e emocionante de que Deus, em sua infinita sabedoria, escreve certo por linhas tortas e que seus planos são inescrutáveis. É a prova de que mesmo nas sombras das grandes cidades, em meio à dor mais profunda e ao abandono mais cruel, a fé pode acender uma luz inextinguível, e a compaixão humana, movida pelo Espírito Divino, pode mudar um destino para sempre. Pedro veio para roubar, mas, pela graça de Deus e pela bondade de uma alma pura, encontrou a maior riqueza que um ser humano pode ter, o amor incondicional de uma mãe e a salvação de sua alma. É um lembrete poderoso de que todos merecemos uma segunda chance e que, às vezes, os encontros mais improváveis e as situações mais adversas são, na verdade, orquestrados por uma força maior, por um propósito divino que transcende nossa compreensão. Você acredita que encontros assim são meras coincidências? Sou obra do plano maior de Deus. Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar saber o que você pensa e quais suas próprias experiências de fé. Se essa história tocou seu coração, se te fez chorar de emoção e te fez acreditar que a fé pode mover montanhas e transformar vidas, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras, ativar o sininho de notificações para ser avisado sobre novos vídeos.
e compartilhar essa mensagem de esperança com aquela pessoa querida que precisa de uma dose de fé e coragem hoje.